Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura de observações matinais, as crônicas da professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, professora, voluntária de Nova Acrópole Brasil há 34 anos, e nos deixou aqui esse presente, crônicas diárias para reflexões. No Brasil esse livro se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Convido vocês a comprarem o livro, lerem aqui comigo. Eu já estou praticamente acabando esse livro e creio aqui com a minha experiência que tem realmente muitas reflexões interessantes para a gente ler, pensar na nossa vida e realmente poder crescer um pouco mais e se comprometer. Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, sugiro dar um Google no nome dela, tem muita coisa no YouTube. E para quem não conhece a Escola de Filosofia Maneira Clássica, Nova Acrópole, também recomendo buscar em www.novaacropole.org. Ela está em diversos países do mundo, são muitas sedes, mais de 300 sedes no mundo. O futuro desde sempre mergulha as suas raízes no presente. No livro A Luz da Ásia, no qual se conta de forma muito bela a vida do Buda, o autor coloca nos lábios deste mestre oriental a frase que serve de título a este artigo: se o futuro não encontra raízes no presente, como germinará no tempo que virá? Aquilo que é, de uma certa maneira, sempre foi. Como filósofa, proponho tomarmos esta ideia como possibilidade e usarmos algum do nosso tempo para examinar esta questão das sementes que plantamos e das colheitas que temos feito. Se pararmos para procurar, talvez vejamos que alguns dos momentos mais interessantes da nossa vida, as sementes mais promissoras, sejam aquelas que nascem no terreno da maturidade que vamos adquirindo. Um pouco mais de compreensão do tamanho do drama humano, um pouco mais de valorização das suas pequenas iniciativas para se sobrepor ao meio e a si mesmo, um pouco mais de compaixão pela nossa pouca memória, pois já ouvimos tantas boas receitas de bolo, mas insistimos em começar do zero, desperdiçando ingredientes, tempo, fogo, e também um pouco menos de ansiedade para valorizar os avanços instáveis e inseguros dos primeiros passos em cada nova conquista, sabendo que a vida estará sempre a pedir paciência para os primeiros passos e aceitação para os últimos. Um pouco menos de crueldade ao julgarmos uns aos outros e de firmeza para nos conduzirmos a nós mesmos. Tantas coisas pequenas, mas valiosas, creio, como são as sementes. Como primeiros trinados da voz da alma humana que se esforça por achar a nota. Fico a imaginar se, ao invés de ambições malucas e vaidades duvidosas, aceitássemos apenas isto: gerar pequenas sementes belas e consistentes, pequenos mas melodiosos vocalizes, onde a nossa alma emitisse os seus primeiros sons. Um dia haverá árvores e haverá áreas, sombras acolhedoras e sons melodiosos. Que a maturidade nos permita amar esses frutos que serão colhidos no futuro por outras mãos, mas que para isso necessitam, neste momento, mergulhar as suas raízes profundas dentro de nós. A semente é minúscula, mas o sonho que ela representa não. Talvez isto pareça um sonho modesto, porque perdemos o foco nos nossos dias. Esquecemos que a única obra válida e perdurável do homem é a construção do próprio homem. De uma forma irônica e até um tanto absurda, trabalhar para qualificar a humanidade deixou de ser uma meta relevante para a humanidade. Daí o paradoxo atual. Não vivemos uma época estéril, no sentido em que as sementes que plantamos têm sido colhidas abundantemente,
muita tecnologia, muitos meios de comunicação, muitas formas de entretenimento para aqueles cuja vida consiste apenas em passar o tempo agradavelmente. No entanto, se há tantos frutos, por que será que nos continuamos a sentir de mãos vazias, com vidas vazias, falando palavras vazias? Talvez haja que prestar mais atenção nesta óbvia e bela relação entre sementes plantadas e frutos colhidos. Talvez haja que perceber que, queiramos ou não, tenhamos ou não consciência, toda a nossa vida se divide entre colheita e semeadura. Há uma passagem de uma muito popular canção que indaga desafiadoramente: você tem fome de quê? Sem dúvida, uma boa pergunta. Pense nela antes de escolher as sementes que serão o seu rastro nesse dia, neste ciclo, nessa vida. Estamos aqui falando de um momento presente de esterilidade. Ela está mostrando claramente aqui esse vazio que ainda continua a existir quando estamos aqui hoje tão repletos de tecnologia. Ela diz exatamente isso aqui: muita tecnologia, muitos meios de comunicação, muitas novas formas de entretenimento para aqueles cuja vida consiste apenas em passar o tempo agradavelmente. E não à toa ela começa essa crônica falando do livro Luz da Ásia, que conta a história de Siddhartha Gautama, que acaba se iluminando como Buda, né? Viveu no século 6 a.C. E essa obra conta como que ele fez esse caminho. Então é uma obra que tem fatos históricos e ao mesmo tempo uma obra simbólica que mostra esse caminho que ele sai, onde existe esse conforto, né? Esse palácio onde ele vivia, protegido pelo rei, seu pai, que queria que ele vivesse só na beleza, na comodidade e no conforto. Ele que nasce filho de uma mãe que não à toa tem o nome de Maya, que é ilusão, que morre quando ele nasce e que representa de alguma maneira essa morte que, para nascer a consciência, algo desse material, né, desse apego, né, a Maya, as ilusões, precisa morrer em nós. Então achei bem interessante ela começar essa crônica que fala das sementes que precisamos plantar para que a gente possa estar fazendo a nossa verdadeira obra, que é a única obra válida e perdurável do homem, que é a construção do próprio homem. Achei interessante que ela começa justamente mostrando essa obra que mostra o caminho de Siddhartha Gautama até a iluminação. E há que se lembrar disso, né? Acho interessante ler esse livro ou buscar na internet, também tem vídeos sobre isso, porque vai mostrando como é que o Buda ele faz esse caminho, né? Onde ele vai lidando com a dor. E ela fala aqui, né, que precisamos adquirir, né, essa compreensão do tamanho do drama humano, um pouco mais da valorização das pequenas iniciativas. E o livro, ele, de alguma maneira, ele vai mostrando isso, né? O Buda, ele sai, ele encontra, né, o Siddhartha Gautama, ele encontra a dor, ele encontra o sofrimento, ele encontra a morte. E a pergunta é, né, depois que ele encontra tudo isso, né, que é como é que eu vou viver feliz, né? Ser verdadeiramente feliz, se eu vou ter que lidar com tudo isso na minha vida. São reflexões que a gente vai fazendo para que a gente possa, com menos ansiedade, como diz aqui o próprio texto dela, né? A cada nova conquista que a gente vá fazendo, né? E com muita paciência para os primeiros passos, né? E também aceitação para os últimos, como ela diz aqui, com firmeza a gente ir se conduzindo a nós mesmos, independentemente do meio. Porque o meio hoje, ele é assim, desta forma como ela diz, né? Ambições malucas, vaidades duvidosas, e não à toa também a obra que ela cita, mostra ali quando o Siddhartha Gautama está embaixo da árvore, né? No final, um pouco antes de se iluminar, a tentação, né? Mara, né?
que vem ali o demônio, vamos dizer assim, tentando ele com tudo, que são as coisas que a gente vai colocando na nossa mente, né? As dúvidas que ele coloca ali na mente, a ideia que ele coloca para o Siddhartha Gautama de dizer, não, pensa mais em você mesmo, né? Fica, né? Olha para o seu eu pequeno, né? E aí esse livro ele vai nos mostrando justamente o que ela está dizendo aqui, né? Então achei interessante fazer esse casamento e poder olhar um pouquinho para isso, né? E é importante lembrar que nós temos uma voz, nós temos um recado para dar e é necessário isso que ela diz aqui. Os primeiros trinados da voz humana que se esforça por achar uma nota, sabe? Quando a gente está estudando canto, que a gente tem que colocar, eu também já estudei canto lírico, você tem que colocar aquela nota lá no alto, você tem que respirar, você tem que contrair o diafragma, tem que ter uma postura ereta e você tem que colocar o som saindo no lugar certo, todo esse esforço para o quê? Para que a gente possa produzir essa harmonia, esse som melodioso com a nossa vida, quer dizer, entregar aquilo que viemos fazer, não por nós, mas pela humanidade. E ela diz aqui, ó, que a maturidade nos permita amar esses frutos, quer dizer, a reta ação é fazer a obra pela obra, não esperando nada em troca, frutos que serão colhidos no futuro. Muito provavelmente nós não vamos estar colhendo isso que estamos plantando, mas estamos plantando porque é necessário nesse momento mergulhar as raízes profundas dentro de nós para que essa semente minúscula que representa um sonho, que sim, né, é um sonho possível de ser sonhado, mas ele começa agora, ele se planta agora e ele vai gerar aquilo que será. Não existe futuro sem plantio presente. Então precisamos realmente, para encerrar aqui, perceber que queiramos ou não, tenhamos ou não consciência, toda a nossa vida ela se divide entre colheita e semeadura. E a pergunta é, você tem fome do quê? Beijos para vocês, pessoal. E até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.